Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 17 de agosto, nós estamos iniciando mais uma semana. Nós temos aula de língua portuguesa. A professora vai compartilhar a tela com vocês, mas antes vou compartilhar também uma mensagem para esse início de semana. E a mensagem de hoje é a chave da felicidade. Ouçam com atenção. Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade. Esperamos que tudo que nos preocupa se resolva num passe de mágica. Achamos que a vida seria tão diferente se pelo menos fôssemos felizes. E assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros fogem para casa para serem felizes. Uns se casam para serem felizes e outros se divorciam para serem felizes. Uns fazem viagens caríssimas para serem felizes e outros trabalham além do normal para serem felizes. Uma busca sem fim, anos desperdiçados. Nunca a lua está ao alcance da mão, nunca o fruto está maduro, nunca estamos satisfeitos. Mas há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser felizes, nossa busca da felicidade chegou ao fim. A felicidade não tem nada a ver com conseguir. Consiste em satisfazer-nos com o que temos e com o que não temos. Poucas coisas são necessárias para fazer feliz o homem sábio, ao mesmo tempo em que nem a maior de todas as fortunas satisfaria a um inconformado. Enquanto nós tivermos alguma coisa a fazer, alguém a amar, alguma coisa a esperar, seremos felizes. Então, lembre-se disso. A única fonte de felicidade está dentro de você e deve ser repartida. Repartir alegrias é como regar uma planta. Sempre algumas gotas acabam caindo sobre você mesmo. Na incerteza do amanhã, aproveite o hoje para ser feliz. Que vocês tenham uma ótima semana. Então, essa é a mensagem que a professora escolheu para compartilhar com vocês e para vocês repartirem um pouquinho sobre qual é a chave da felicidade. Agora a professora vai compartilhar aqui a atividade de língua portuguesa. Nós faremos uma leitura e compreensão de um texto chamado Sapos, Rãs e Pererecas. O texto diz assim: Sapos, rãs e pererecas. Antes de se tornarem adultos, os sapos são girinos no início da vida. A transformação pela qual eles passam também ocorre com outros anfíbios e insetos e tem nome: metamorfose. Sapos, rãs e pererecas, por exemplo, passam por uma transformação extraordinária. Seu corpo, seu comportamento e até a forma como esses animais se relacionam com o meio em que vivem passam por uma reestruturação. Não que eles virem príncipe ao serem beijados por uma princesa, mas a mudança é tão radical quanto a das fábulas. Afinal, os girinos são larvas de sapos, rãs ou pererecas e não se parecem em nada com os bichos que irão se tornar quando adultos. Suas características comprovam isso. Em geral, os girinos são aquáticos, estão em riachos, lagos, poças ou na água acumulada em bromélias. Um tipo de planta tem, acredite, algo em comum com os peixes. Sim, com os peixes. Adaptados a viver na água, os girinos possuem no corpo estruturas semelhantes às desses animais, como as brânquias, que retiram o oxigênio da água e por meio delas eles respiram. Adaptados a viver na água, os girinos possuem no corpo
estruturas semelhantes às desses animais, como as brânquias, e retiram o oxigênio da água e, por meio delas, eles respiram. Uma das grandes diferenças entre girinos, sapos, rãs e pererecas está na boca. Embora o formato dela varie com a alimentação e a espécie, muitos girinos têm um bico feito da mesma substância que forma as unhas e os dentes. Basta que a fase de girino chegue ao fim para que a larva se pareça cada vez mais com o sapo, com a rã ou com a perereca, que será no futuro. Sapos, rãs e pererecas. Foi publicado esse texto na revista Ciência Hoje. E aí vocês têm algumas perguntas para responderem sobre o texto. Número 1. Antes de se tornarem adultos, sapos, rãs e pererecas são animais que vivem muito, bichos que não se transformam, filhotes de peixes de rio ou larvas chamadas girinos. Pergunta número 2. E até a forma como esses animais se relacionam, a expressão esses animais está substituindo. Esses animais, a forma como esses animais se relacionam. Que animais são esses? Rãs e pererecas, rãs e sapos, sapos e pererecas ou sapos, rãs e pererecas. Número 3. Em sapos, rãs e pererecas, passam por uma transformação extraordinária. A palavra destacada, a palavra extraordinária significa fantástica, muito leve, normal ou pequena. Número 4. O texto trata da maneira como muitos filhotinhos vivem nas bromélias, da mudança profunda que acontece na vida de alguns animais, do modo como vivem principalmente os animais aquáticos ou dos alimentos preferidos dos sapos. Número 5. Os girinos podem viver na água porque têm bico, brânquias, pulmões ou unhas. E número 6, o texto que você leu ensina como alguns bichos se transformam, explica como são os sapos dos contos de fadas, informa como sobrevivem sapos, rãs e pererecas, ou mostra como os sapos conseguem virar príncipe. Então, essa é a atividade de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem chamar pela professora. Leiam o texto mais que uma vez, se for necessário, porque todas as respostas estão dentro do texto. Todas as informações que vocês precisarem para responder as demais perguntas. Ok? Tenham uma ótima semana e não se esqueçam qual é a verdadeira chave da felicidade.